Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula número 16 do terceiro ano, tá? Eu sou a professora Michele, lembrando que a professora Ju não pôde estar presente, mas nós vamos dar continuidade nas aulas de História e Geografia, tá? Nós vamos trabalhar hoje a unidade 18 e a unidade 19. Nós vamos estar vendo a história do município de sua escola, tá? Do nosso município Barretos. Na unidade 19, história do município da escola e a organização de dados, tá? Nós vamos falar como que nós podemos fazer uma pesquisa, são atividades adaptadas, porque neste momento nós não podemos nos reunir, né, presencialmente, nem realizar atividades de forma presencial. Então, algumas coisas nós vamos adaptar da melhor maneira para vocês, ok? Pega o seu caderno 4, a sua apostila unidade 4, seu estojo. Vamos para a nossa rotina da aula de hoje. Na unidade 18, História do município de sua escola, página 97. Nós vamos trabalhar um trocar ideias também nesta página. A atividade da página 98. A primeira etapa de organização dos grupos de pesquisa, como é que nós devemos fazer quando nós estarmos podendo fazer atividades em grupos, né? Como que nós faremos? A segunda etapa, né, mãos à obra, como que eu faço uma coleta de dados, como que eu faço uma pesquisa, tá? A atividade na videoaula dos exercícios 1, 2 e 3 da página 99. E na unidade 19, nós vamos trabalhar a história do município da escola. Organização dos dados, na página 100. Vamos para a terceira etapa, né? Desta organização e divulgação dos dados, que é a página 101, produzir um texto a partir das pesquisas, das páginas 101 e 102, tarefinha, exercícios 1 e 3, das páginas 104 e 105. Vamos para a nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje é uma aula muito importante, né, para todos nós, principalmente nós barretenses, né, que nós vamos conhecer alguns aspectos da história do município de Barretos. Vamos aprender um pouco mais da cultura de Barretos e da história da cidade. Compreender que os sujeitos históricos deixam sempre, intencionalmente ou não, indícios de sua passagem, né? Quais são os sujeitos históricos que nós temos na nossa cidade? Né, a que eles nos remetem, né? Ampliar a noção do que são fontes históricas, nós vimos um pouquinho no segundo ano, né? E nós vamos ampliar essa noção destes conhecimentos, reconhecer a importância das fontes para a memória histórica, por que é importante as fontes históricas do nosso município. Vamos também produzir um texto de conteúdo histórico, tá? A partir de diferentes fontes escritas e iconográficas, imagens, tá bom? Vamos conhecer os conceitos históricos, o que é sociedade, o que é poder, o que é economia e cultura. E aqui nós vamos para a nossa aula da unidade 18. História do município de sua escola. Durante o terceiro ano, você teve a oportunidade de identificar as marcas históricas presentes em diversos espaços, não é? O que são essas marcas históricas? Nós vamos ver hoje o que nós temos na nossa cidade, né, que nos remete ao passado, né? Quais são os marcos históricos de Barretos? Quais foram as mudanças que Barretos teve ao longo do tempo, né? Como que a cultura da nossa cidade, o que modificou nessa cultura, né? Isso ocorreu, por exemplo, quando você pesquisou e conheceu a história da escola em que você estuda, né? O bairro onde ela se localiza. Já neste módulo, você conhecerá a história do município em que a sua escola está situada, ok? Aqui, criança, nós trouxemos alguns utensílios, tá? Roupas, móveis, construções. Eu vou até pedir para pegarem para mim alguns dos objetos
que nós trouxemos, que eram usados antigamente, que eu vou estar mostrando para vocês, né? Alguns objetos que antes a vovó utilizava, a bisa utilizava e que hoje, né, com toda a tecnologia, com todo o avanço que nós tivemos, nós não utilizamos mais. Aqui nós temos, olha, a máquina, né? Olha essa foto aqui que é da estação. Quem tiver a oportunidade de ir até a Rua 18, né, que fica essa estação da cultura, quais foram as modificações que ela teve ao tempo? Aqui era a antiga estação ferroviária de Barretos, tá? E aqui eu vou pedir para mostrar para vocês, nós trouxemos alguns objetos que nós não, né? Que utilizava-se antigamente. Aqui é um moedor de carne, tá, crianças? Olha como que é. Hoje em dia é tudo assim tecnológico, né? Você aperta o botãozinho e sai lá tudo processado, tudo direitinho. A pessoa tinha que, ó, fazer esse movimento para ir, né? Assim, crianças, para ver que eu não tenho habilidade com isso, né? Hoje em dia nós não utilizamos mais. Assim, ó, tá vendo? E ia se moendo, tá? E pesa, crianças, é pesadinho. Aqui nós temos a miniatura, como que era o ferro de passar antigamente. Lógico, não era deste tamanho, tá, crianças? Era maior. Aqui dentro, olha, colocava-se a brasa, tá? Ele esquentava e aí tem uma travinha, né? E a pessoa passava-se a roupa. Esse é miniatura, ele é o maior, bem maior. Vocês imaginam o peso da pessoa que ia passando roupa com essa brasa aqui dentro, a força que teria que fazer, né? Pesa também. Trouxemos aqui uma chaleirinha, também que era utilizada antigamente. Hoje nós temos aquelas até elétricas, né, que apita o botãozinho quando já se ferveu, né, a água, o chá que você vai fazer, também tudo bem pesado, viu, crianças? Temos até um telefone, ó, para quem não conhece como que era o telefone, esse aqui não é tão antigo, tá, crianças? Mas eu acredito que a maioria de vocês não conhecem esse aparelho, não manusearam esse aparelho na casa de vocês. A pessoa ia discando aqui o número, né, ó, por exemplo, 3, aí de novo, 2, 1, ia discando um por um, e aí ficava aguardando a chamada, ok? Para vocês verem como nós evoluímos no tempo, né, criança? Isso é bom, essa evolução, o avanço da tecnologia que facilitou e muito a vida da gente, né? Então, aqui nós trouxemos algumas imagens de alguns objetos, né, e utensílios que nós podemos contar como fontes históricas. Ah, professor, esses objetos que você trouxe conta como fonte histórica? Sim, conta como fonte histórica, sim, porque isto faz parte do nosso passado, faz parte da cultura, né? Tem muitos objetos que às vezes a mamãe, a vovó, a bisa tem em casa, que aquilo faz parte da história de vida dela, tá? Aquele é um objeto, mas tem toda uma história, né? Um valor sentimental aquele objeto, que agrega a história de vida dessa pessoa. Então, nós podemos dizer que são fontes históricas materiais, sim. Faz parte da nossa história, tá, crianças? E é importante até conservarmos este objeto, porque eles têm história por trás deles, né? Tem. Então, às vezes a pessoa fala, ah, isso não utiliza mais, vou jogar fora. Não, a gente não deve, às vezes, descartar. Você vai descartar, faz uma doação para um museu, né? Que isso faz parte da história da nossa cultura, da nossa cidade. Ok? Temos as fontes escritas, tá, criança? Quais são, professora? O que nós podemos contar como fontes escritas? As cartas, os livros, as revistas, os mapas, tá? Isto são registros que deixam, né, que contam a nossa história. As cartas, nossa, quem não tem em casa, né, uma carta de alguém de antigamente, a carta da vovó, da mamãe, da bisa,
com relatos, com acontecimentos, com mensagens. Isso faz parte da nossa história, né? Temos aqui o jornal de antigamente. Então, tudo isso, gente, faz parte da nossa história, tá? Para nós estarmos pesquisando e vendo todas as mudanças, né, que vem se ocorrendo no decorrer do tempo. Nós temos também as fontes visuais. O que são fontes visuais, professora? São as pinturas, fotografias, os mapas. Olha, aqui nós temos a imagem de uma rua, né, de antigamente de Barretos. Aqui a estação, tá vendo? Olha a diferença, crianças. O tanto que houve modificações, né? Aqui é uma família, podemos observar as vestimentas, né? Olha, as meninas com vestidinho de manga assim bufante, com babadinhos, né? Os meninos com as bermudinhas mais compridas. Então, as nossas vestimentas também mudou muito com o decorrer do tempo. Temos também as fontes orais, que são importantíssimas, né? Quem nunca parou para ouvir uma história contada por uma pessoa, né, de mais idade, de mais experiência, ou seja, mesmo na escola ou em casa, né? Quais são elas? Podemos contar que são os CDs, os DVDs e até mesmo as próprias pessoas, né? Quanta experiência elas podem nos passar, né? O que elas já viveram, né, com o decorrer do tempo. Então, aqui nós trouxemos algumas imagens. Você pode também fazer essa fonte de pesquisa com alguém da sua família. Pergunte o que ela achou, o que a cidade de Barretos modificou com o tempo, o que ela mais gostava de antigamente, o que ela mais sente saudade. Ok? Vamos lá. Aí na página 97 da nossa apostila, nós temos aqui um trocar ideias. O município em que sua escola se localiza é recente ou antigo? Nós aprendemos em agosto que Barretos, né, comemorou 166 anos. Então, o que vocês acham? Barretos é uma cidade antiga? Eu falo que nem tanto, tá? Se comparado a muitas outras cidades, Barretos nós podemos dizer que até é nova na idade, né? 166 anos. E quais serão as mudanças que teve em Barretos durante todos estes anos, né? O que aconteceu? Em quais documentos seria possível encontrar informações sobre essa mudança da nossa cidade? Onde que nós vamos pesquisar? Nós vamos ver na aula de hoje, lembrando que nós já falamos aqui sobre as fontes históricas, né? Escritas, não escritas, orais. O que seria necessário para escrever a história desse município? Nós vamos fazer um texto, né, sobre a história de Barretos. Onde eu vou pesquisar? O que é necessário para eu montar esse texto? Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. Atividade. Aqui, criança, nestas unidades, nós adaptamos as atividades para vocês. Porque se nós estivéssemos na nossa aula presencial, nós iríamos trabalhar em grupos, né? A professora iria selecionar vários grupos na sala de aula, ia pedir para os alunos trazer essas fontes de pesquisas, livros, jornais, revistas, né? Até CDs com as músicas, né, de antigamente, ou pedir para trazer um membro da família, como nós fazemos em escola, alguém da família para contar a história. Mas, infelizmente, nós não podemos estar realizando atividades desta forma. Porém, nós vamos fazer as atividades, tá? De uma outra forma, nós não vamos deixar de trabalhar. Então, aqui na nossa apostila, vai trazer várias etapas de como realizar um trabalho de pesquisa. Como que deve ser a organização para fazer um trabalho de pesquisa em grupo? Temos que ter algumas regrinhas. Respeitar algumas regrinhas, para não virar bagunça, para não virar desorganização, para ter respeito, né, com os membros do grupo, nós vamos trabalhar isto, tá? Aqui, se nós estivéssemos em sala, nós iríamos separar em grupos, tá? Ressaltante que em um trabalho em grupo, crianças, é importante a colaboração de todos, tá? Um vai fazer a parte escrita, outro vai fazer a parte de pesquisa, outro vai montar o cartaz. Então, as regras têm que serem colocadas previamente, tá?
Aí aqui nós temos a turma do Lua conversando, olha. Um grupo deve trabalhar como um time, isso é verdade, como um time. Cada um sabe da sua responsabilidade e cada um fazendo a sua parte, juntos nós temos o resultado final. É importante ser pontual. O atraso de um aluno pode comprometer o trabalho de todo o grupo. Ou cada um tem a sua função e um também resolve que não vai fazer a parte dele. Vai prejudicar ele, sim, mas vai prejudicar todo o grupo, né? E isso serve para a nossa vida também, para o nosso dia a dia. Todos devem ter o direito de expressar a sua opinião, sim, mas a decisão no final é de todos. Vamos fazer uma atividade em sala de aula, a decisão final é que todos cheguem em um bem comum, ok? A segunda etapa seria a etapa de mãos à obra, né? Você vai fazer um trabalho de pesquisa, você precisa coletar os dados e fazer o registro destes dados, ok? O professor, se estivesse em sala, ele iria distribuir, tá, o material de pesquisa e um roteiro para orientar o trabalho em grupo. Você vai fazer o trabalho em grupo, você deve, né, saber o que eu vou fazer na primeira parte, o que eu vou fazer na segunda parte, quais são as informações que nós devemos buscar para melhorar a organização do trabalho, tá? Nós vamos mostrar o roteiro. Aqui, olha só, crianças, nós trouxemos um roteiro para seguir. O roteiro ajuda muito na organização e no desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Tá? É importante vocês já no terceiro ano saberem como é que se faz um trabalho de pesquisa. Então, primeiro, nós estamos trabalhando sobre o município de Barretos, a história do município da nossa cidade. O que nós vamos fazer? O que nós vamos pesquisar? Como era a paisagem do espaço urbano do município, como que eram as ruas antigamente, as praças, as lojas, os prédios, os monumentos, tinha os monumentos que tem hoje, como que era a vegetação, as pessoas. Outra coisa que você pode colocar no seu texto, pesquisar, que profissões do passado existem ainda hoje, que profissões do passado não existem mais. Nós trouxemos aqui, ó, para ajudar, profissões do passado que ainda existem hoje. Hoje nós temos ainda a profissão do sapateiro, né, que já existe há um bom tempo. Temos também padeiro, o agricultor, que são profissões que vêm ao longo de muitos anos, de muitas décadas, tá? Que profissões do passado não existem mais? Nós trouxemos, hoje em dia é difícil achar o telefonista, né? Antigamente, para fazer uma ligação de uma pessoa para outra, você primeiro fazia a ligação para o telefonista e ela sim fazia a ligação para outra pessoa e te retornava. Hoje em dia não tem mais assim, né? Principalmente com essas mensagens de texto, é automático já, né? Nós tínhamos também o operador de mimeógrafo. Alguns professores, eu também já utilizei o mimeógrafo, né? Que a gente passava na folhinha com álcool, às vezes borrava tudo, aí você tinha que estar sempre molhando com álcool para sair a folhinha. Tinha-se essa profissão, operador de mimeógrafo. O datilógrafo, né? Que datilografava. Hoje em dia você vai lá, digita no computador, dá até para você falar e a mensagem vai saindo por escrito. O tanto que a tecnologia mudou. E isso fez com que algumas profissões não existissem mais, tá? Ah, é ruim? Não, porque também vieram outras profissões novas, né? Que facilitaram a vida das pessoas. Então isso nós podemos pesquisar. Que mais? Quais eram as principais formas de lazer da população no passado? E hoje? Quais são as formas de lazer das pessoas? Quais eram os meios de transporte no passado, né? Utilizava-se muito charrete, depois veio o bondinho, hoje nós temos os automóveis, motocicleta, nós temos helicópteros, né? E por aí vai. Os metrôs, né? Em cidades maiores. Como eram as festas populares ou da tradição da cidade? Quais eram as festas antigas de Barretos? Se vocês já viram as festas de Santo Reis, temos ainda hoje, houve modificações, né? Elas existem? São semelhantes ou diferentes? A festa do peão aqui de Barretos, quais foram as mudanças, né? Nós vamos ver no decorrer da aula. No passado, qual era a principal atividade econômica do município?
A agricultura, o artesanato, a indústria e hoje. Então, isso aqui, gente, ajuda muito quando você vai fazer um trabalho de pesquisa. Antes de você já procurar as informações, faça um roteiro. O que você vai precisar pesquisar, tá bom? Vocês vão utilizar muito isso nas séries seguintes, no 4º ano, no 5º ano. É muito importante essa aula de hoje, tá bom? Nós recomendamos vocês até assistirem depois novamente com calma. Olha aqui, onde encontrar as fontes para pesquisa? Eu quero fazer essa pesquisa, onde que eu posso? Vocês podem, neste momento, tá? Em algumas cidades estão fechadas, tá? Eu já vi nos noticiários que algumas bibliotecas estão voltando aos poucos, com horário marcado, tá? Tudo de forma bem restrita devido à situação de pandemia que nós estamos. Mas quando nós não estávamos em pandemia, eu já fiz muito isso na minha época de adolescente, trabalhos em bibliotecas. Nós nos reunimos em grupos na biblioteca e tirávamos as informações, as pesquisas dos livros, tá? Você pode ir até as prefeituras, normalmente sempre vai ter pessoas para dar informações, ou panfletos, tá? Nos museus, tá? Nós temos pontos de pesquisa, em sites da internet, hoje em dia se acha muita coisa, em livros também, tá? Ou sites de memorialistas, conversas com antigos moradores, conversas com pessoas da própria família, arquivos de jornais e revistas locais, tá bom? Às vezes tem revistas antigas, jornais antigos. Então, tudo isso aqui nos serve como fonte de pesquisa, tá? Olha que imagem linda aqui, ó, imagem aérea da nossa querida Barretos. Bonita, né? Será que mudou? Aqui é a localização de Barretos, no estado de São Paulo. Barretos fica ao norte do estado de São Paulo. Aí aqui, crianças, são as cidades vizinhas de Barretos. Nós trabalhamos um pouquinho também na nossa aula em agosto. Quais são os municípios vizinhos, né? Nós temos Colina, Jaborandi, Guaíra, né? Colômbia, Guaraci, Olímpia, tem também um pouquinho mais adiante Morro Agudo. Então, são as cidades vizinhas da nossa querida Barretos, ok? Muitos de vocês já conhecem também. Nós temos em Barretos também os distritos, que são Alberto Moreira, Ibitu, temos crianças que assistem a nossas aulas, ok? Lembrando que isso não está no material de vocês, tá? Aqui trouxemos também fontes históricas, né? Fontes da história de Barretos. Opa! Aqui também, olha, Barretos de outrora, de Osório Rocha, que também é mais uma fonte histórica, né? São fontes escritas. Aqui, crianças, nós trouxemos para vocês fontes, os sites de onde foram feitas as pesquisas para que nós trouxéssemos essas informações para vocês, tá? Para vocês verem que nós também utilizamos essas fontes de pesquisas, tá? São sites que depois, se vocês quiserem, a gente pode até repassar, ou vocês podem assistir a videoaula novamente e entrar. Para vocês observarem que na internet nós achamos muita coisa interessante, tá? Serve muito como fonte de pesquisa. Então, nós trouxemos para vocês as fontes de pesquisas para esta aula de hoje, ok? Aqui, algumas imagens do passado. Olha, já utilizei essa maquininha aqui, né? Antigamente nós tirávamos a foto e não dava para saber, como é hoje, se a foto ficou boa ou não. Você só descobriria se a foto ficou boa na hora que mandava para revelar. Você tirava a foto, vinha um filme, todo um rolinho dentro da foto, a gente batia, às vezes batia mais de uma para garantir que uma ficasse boa, batia. Aí a hora que você mandava para revelar, que você ia descobrir se saiu olhando para a foto, se não saiu, se cortou a cabeça, se não cortou, né? Era até uma surpresa quando você mandava revelar as fotos. Hoje em dia já não, hoje em dia você pode até modificar o corpo, o rosto, né? Mudou muito, né, crianças? Aqui, olha, é o retrato
de Francisco Barreto. Lembra daquela primeira família que a partir deles iniciou-se a nossa cidade de Barretos? Então aqui é um retrato, né, de como seria o Francisco Barreto, feito com base em relato histórico, né? Pessoas que relataram como que ele era. Então era mais ou menos assim. Que interessante, né, crianças? Olha só, o Francisco Barreto, a partir da família dele que se originou a nossa cidade. Olha que interessante. Aqui nós temos o marco, tá, onde se originou a cidade de Barretos. Lembra que nós falamos em agosto, né, como se iniciou a cidade? Nós temos até hoje esse marco histórico, tá? Falando, né, sobre a primeira família que veio, a família do Francisco Barreto. Temos também, crianças, aqui a foto, né, das autoridades da nossa cidade. Antigamente não falavam-se prefeitos, né? Eles chamavam de intendentes municipais. E interessante falar para vocês que às vezes você pode ver um nome de rua, né? Nome de rua, um nome de escola, nome de postos de saúde, muitos deles são nomes de autoridades que fizeram parte da administração da nossa cidade, tá? Eu vou citar alguns para vocês. Aqui consta como intendentes municipais, hoje nós chamamos de prefeito, né? Que é eleito pelo povo para administrar e governar a nossa cidade. Então aqui vocês devem ter ouvido já falado Rafael da Silva Brandão, o Silvestre de Lima, temos vários outros, né, que depois vocês podem pesquisar com calma. Olha, o Antônio Olímpio Borges, tá? Quem mais que nós ouvimos falar muito? Fábio Junqueira Franco, tá? E outros mais que dão nomes às ruas, dão nomes aos postos de saúde, dão nomes às escolas, tá? Então é até interessante depois vocês pesquisarem com calma, para ver cada um, olha, até nós chegarmos nos dias de hoje, né, da administração, ó, Guilherme Henrique de Ávila, anteriormente, ó, Emanuel Mariano Carvalho. Então são as autoridades municipais, né, que fizeram parte da administração da nossa cidade, que hoje nós chamamos de prefeito, ok? Também faz parte da fonte histórica de Barretos. Olha, como que era a cidade, tá? Antigamente, crianças, não tinham as fotografias como sair muito nítida como hoje, né? Hoje a gente tem programas, softwares, tecnologias que melhoram muito a imagem, mas antigamente não. E aqui, ó, a cidade cresceu a partir da Praça Francisco Barreto. Olha o tanto que houve de modificações na praça, né? A partir dali que a cidade foi crescendo. Olha só como que era a nossa catedral em 1915 e olha como que é no tempo atual de hoje. A catedral da nossa cidade, a Praça Francisco Barreto, que é um lugar que acho que a maioria de vocês já foram, já conhecem. Então, ó, as modificações que ocorreram no decorrer do tempo, ok? Temos aqui também, ó, a Rua 18, em 1917. É uma das fotos antigas do acervo do Museu Rui Menezes, tá? Quando acabarmos esta pandemia, estiver tudo em ordem, vocês podem até fazer uma visita ao nosso Museu de Barretos, que fica lá em frente à Praça Francisco Barretos, que lá também tem várias fontes históricas da nossa cidade. Vocês vão poder saber um pouquinho melhor sobre a cidade de Barretos, tá? Olha como que eram as ruas, charretes, né? Mudou-se muito. Aqui é a antiga casa paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo de Barretos. Temos também, olha, a antiga capela de Nossa Senhora Aparecida lá na Vila Marília. Oh, a festa de Barretos, olha só como que era, crianças, é em 1972, e como que, olha, está o recinto, se vocês verem já tem até mudança, tá? Porque
Essa foto aqui é de 1995. Se vocês forem procurar dos dias de hoje, vocês verem que já o nosso recinto já modificou-se muito, cresceu muito, tá bom? Mas olha a mudança com o decorrer do tempo. Temos aqui também o Hospital São Judas, que também faz parte da nossa história. O Hospital de Amor, né, atual, olha o tanto que cresceu e vem crescendo a cada dia mais. Aqui nós temos também o jornal, né, da época. E agora vamos para a nossa apostila, página 99. Vamos escrever um pouquinho que nós entendemos sobre a aula de hoje? Então vamos lá, pega o seu lápis, tá para fazer em casa, mas nós vamos fazer juntos. 1. Para saber o que aconteceu no passado, podemos pesquisar em diferentes tipos de fontes históricas. Nós trouxemos várias aqui. As escritas e as não escritas. Registre 2 exemplos de cada uma delas. Fala para mim 2 exemplos de fontes escritas. Isto, né? Tem mais. Livros, revistas, cartas, mapas antigos. E agora, fontes não escritas. Utensílios, como nós trouxemos aqui na aula, roupas, móveis. Os móveis também são registros, crianças. Fotografia, pintura, relato de pessoas. 2. Por que é importante preservar estes documentos históricos, não descartá-los, né? Por que é importante essa preservação? Como nós falamos, porque os documentos históricos nos mostram parte do nosso passado, né? São conhecimentos que nós precisamos ter sobre a nossa história, tá? Para nós podermos entender o presente, nós precisamos estudar o nosso passado, tá? Isso é importante. Agora aqui, ó, preencha o quadro a seguir com as informações coletadas na pesquisa feita em sala de aula. Nós fizemos essa pesquisa aqui na videoaula, tá bom? Então, vamos lá, de acordo com o entendimento, ó, com tudo isso que nós vimos. Informações sobre as fontes utilizadas na pesquisa sobre o município. Tipos de documentos. Jornal, revista, livros, trabalho acadêmico, tá? Sites e datas da mais antiga para a mais recente. 1954, depois 2009 e 2012. Depois você pode escrever com calma. Agora, nós vamos para a página 100, a unidade 19, ainda trabalhando a história do município, tá? Nós vamos ver a organização dos dados. Nós coletamos todas as informações. O que nós vamos fazer com essas informações, professora? Vamos ver. Antes disso, nós vamos ver um pouquinho o que é sociedade, o que é cultura, poder e economia. Sociedade, crianças, é o conjunto de seres, tá? De nós, seres humanos que vivemos em grupo. Nós precisamos nos relacionar, tá? Para termos diversas situações. Famílias, trabalhadores, empresários. A cultura, crianças, é tudo que envolve a nossa maneira de viver. A nossa religião, a nossa crença, tá? As nossas manifestações artísticas, musicais, tá? Não existe, às vezes a gente escuta esse termo, é uma pessoa sem cultura. Não existe, tá? Todos nós temos uma cultura conosco, tá bom? Todas as pessoas fazem parte de uma determinada cultura, tá? Ou seja, as tradições, o que ela traz consigo, né, na sua história de vida. O poder está relacionado ao poder político e o governo. E a economia, crianças? A economia está relacionada à produção do município, né, a distribuição, o consumo, né, daquele município. O que é produzido, o que é utilizado para a sobrevivência, a produção agrícola, é um município voltado para a indústria, artesanal, né? Relacionando a economia. Agora que nós trouxemos esse quadro, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho sobre cada um desse setor.
A sociedade, o que inclui? Nós, seres humanos. Os fazendeiros, os agricultores, os trabalhadores do campo, os boiadeiros, os artesãos, o pequeno comércio. E a cultura que nós falamos, que faz parte, né? As nossas manifestações artísticas, histórica, religiosa, né? São as festas religiosas, no caso da nossa cidade, festa do peão, casamentos. Isso aqui nós estamos voltados para a nossa cidade, tá? A história de Barretos, de antigamente, ok? Mas é relacionado a Barretos, tá? O poder aqui deste setor, nós temos, né, que nós falamos que antigamente eram os intendentes, hoje são os prefeitos. O primeiro prefeito, que é o Antônio Olímpio Rodrigues Vieira, e o prefeito atual, que é o Guilherme Henrique de Ávila. E o setor da economia? Inicialmente, crianças, antigamente, era mais voltado a lavouras e criação e comércio de gado. Atualmente, nós temos a indústria, tá? Também Barretos tem um pouco também voltado à lavoura, até a criação de gado. Mas temos as indústrias, a agricultura, comércio e a prestação de serviços, tá? Agora, nós vamos para a terceira etapa do nosso trabalho de pesquisa sobre o município. Como que eu vou fazer a organização e divulgação dos dados? Um pesquisador sempre divulga as informações. Então, nós coletamos as informações, buscamos o que nós vamos fazer, como nós vamos divulgar? Através de um texto escrito. Temos todas as informações que nós passamos para vocês da nossa cidade. Agora, vamos fazer um texto com essas informações. Olha lá. Nós vamos fazer de acordo com o que a apostila vem nos orientando, tá? No primeiro parágrafo, página 101, tá? Não precisa vocês copiarem isso agora, nós vamos trabalhar hoje apenas a informação. Nós coletamos as informações. Então, o que nós vamos fazer com esse texto? Colocar informações sobre a localização do município. Nós tivemos essa informação? Sim, ó. Barretos é uma cidade localizada ao norte do estado de São Paulo. Os habitantes se chamam barretenses. Então, tiramos aqui já a nossa primeira parte do texto. Depois, ó, verifiquem o passado mais distante e escrevam essas informações. O ano de fundação da nossa cidade, número de habitantes na época pesquisada. Então, vamos lá. Foi fundada em 25 de agosto de 1854, tendo, portanto, hoje 166 anos. No início surgiram pequenas roças e pousos no caminho de Goiás, que levava até as minas de ouro, no estado de Goiás. Com a diminuição do ouro, os mineiros buscaram terras para se estabelecerem. Entre estas famílias, lembra que nós comentamos? Uma se destacou, pois seu nome foi utilizado para denominar a nossa cidade, Barretos, né? Tratava-se do casal Francisco José Barreto e a Ana Rosa. Vieram com seus filhos, genros e noras. Francisco Barreto nasceu na cidade de Jacuí e viveu muito tempo em Caldas, Minas Gerais. Os historiadores locais só puderam contar essa história por causa da existência de uma fonte muito antiga. Por isso que é importante nós conservarmos essas fontes de informações. Trata-se do primeiro jornal da cidade. Olha, crianças, que interessante. O Sertanejo, fundado em 1900, onde escreveu Jesuíno da Silva Melo a primeira história de Barretos. Jesuíno utilizou-se de, depoimentos dos antigos moradores daquela época para reconstruir a chegada dos primeiros entrantes e o surgimento do Arraial dos Barreto. Apesar de não ser historiador, o agrimensor e jornalista utilizou-se de uma fonte histórica, o depoimento oral. Viu como é importante nós termos o depoimento das pessoas mais antigas, mais experientes da nossa cidade? Aí nós vamos para a terceira etapa. Descreva como que era lá no passado os recursos naturais, a paisagem urbana, praça, lojas, residências, a atividade econômica, os meios de transporte, as atividades de lazer
e as festas populares. Vamos montar essa terceira etapa do texto? Olha lá. No passado, eram abundantes os recursos naturais da nossa região. Com o avanço da pecuária, do comércio, da madeira e das plantações, eles foram diminuindo. As famílias plantavam roças e criavam gado para a sua subsistência, para sobreviver, né? Para pequeno comércio também, com as fazendas vizinhas. Então, para o transporte, utilizavam cavalos e carros de boi, tão usados antigamente. A criação de gado no início foi pequena, mas cresceu a partir de 1865, intensificando-se por volta de 1889. O motivo era a vinda de alguns negociantes de outras cidades que traziam o gado para esta região, a fim de trocá-lo por outros gêneros, tá? Por outras coisas. Agora, vamos para a quarta etapa do texto. E hoje, na atualidade, tá? Quais são as principais fontes de recursos naturais da nossa cidade? As atividades econômicas que Barretos desenvolve, né, para ter o capital, o dinheiro, o giro. É área urbana ou rural? Quais são os municípios vizinhos e número de habitantes? Vamos escrever essas informações. Escrever não, nós vamos passar para vocês essas informações. Atualmente, a agricultura, o comércio e a prestação de serviços são a base de sua economia. Então, a economia de Barretos é gerada nisso: comércio, prestação de serviços, ok? E agricultura. Na indústria, citamos principalmente os 2 frigoríficos, tá, crianças? Vocês sabem, os 2 frigoríficos que nós temos aqui, que são importantes, tá? Na industrialização de carne, tanto para o mercado interno quanto para o externo, e geração de emprego, tá? A cultura da cana-de-açúcar já predomina, olha só, 44%, quase metade, criança. Mas também destacamos o plantio da laranja, sim, da soja e pastagens. Segundo o censo de 1910, 97%, olha só, quase praticamente que, né, toda a população de Barretos vive na zona urbana e só um pouquinho, 3% na zona rural. São municípios vizinhos, lembra que nós vimos no mapa? Colômbia, Guaíra, Morro Agudo, Jaborandi, Colina, Olímpia e Guaraci, tá? Vocês viram como, seguindo esse roteirinho aqui, o texto vai ficando completo, sem faltar nenhuma informação? A quinta parte. Vamos para as mudanças ocorridas no município ao longo dos anos. Teve alteração no nome? Aumentou a população? O modo de vida das pessoas mudou? O meio de transporte mudou? Tipos de construção? As formas de lazer são as mesmas? Acontecimentos que transformou a vida do município e dos moradores? Vamos ver. Olha, no ano de 1845, as 2 famílias pioneiras, tá? Que foram os Barreto e os Marques, tá? 2 famílias que se originaram na cidade, muito importante. Instituíram o povoado delimitando uma área comum, as 2 fazendas, tá? Doada à igreja, recebendo o nome de Patrimônio do Espírito Santo. Só que cresceu, virou a Vila dos Barreto. Depois Vila Barretos e só posteriormente teve o nome de Barretos, que nós temos atualmente. A sua população estimada em 1919 era de 122.098 habitantes, em uma área de 1.563.600 km². A cidade é nacionalmente conhecida no Brasil pela Festa do Peão, né? Tão famosa, Festa do Peão de Boiadeiro, considerada como o maior festival de rodeio e música sertaneja do país, tá? E também muito conhecida pela Fundação Pio XII, que é o nosso atual Hospital de Amor, tá? Conhecida Brasil inteiro, até mundo afora. O município é formado pela sede e pelos distritos de Alberto Moreira e Ibitu, tá? Nós chamamos de zona rural.
Antigamente, as pessoas se locomoviam por meios de cavalos. Lembra que nós vimos na foto? Carro de boi, os troles. Já atualmente, nós se locomovemos como veículos automotores, ônibus, transporte público. E na cidade, observa-se a maioria das residências. Aqui em Barretos nós temos a maioria casas, tá? Mas possui até um número, né, considerável de prédios, e principalmente na área central, tá? Aqui, crianças, é a tarefinha, tá? Nós vamos explicar para vocês. Vocês vão fazer na tarefinha os exercícios 1, tá? Apenas o 1 e o 3, das páginas 104 e 105. Então, vocês vão ler o textinho, História do Município de Caxias do Sul, vão fazer essas informações aqui que estão pedindo, vão retirar do texto. E depois aqui o 3, que é fazer um desenho ilustrativo do que você achou mais ou considerou mais interessante sobre o município de sua escola, que é o município de Barretos, tá bom? Lembrando que aquele texto que nós trabalhamos hoje, vocês não precisam copiar. Assistam a videoaula novamente, são muitas informações importantes sobre a nossa cidade. Nós gostaríamos de ter trazido até mais, tá? Mas no momento não é possível, mas não impede vocês de entrarem naqueles sites e pesquisarem mais informações, tá? É muito bom saber informação sobre a nossa cidade, é um conhecimento, ok? Nós vamos para o roteiro da aula de hoje, a unidade 18, 19, assistam a videoaula com calma, façam as atividades, façam a tarefinha que é os exercícios 1 e 3, das páginas 104 e 105, tá? Qualquer informação, sua professora irá lhe ajudar, tá bom? Obrigada pela aula e até a próxima, crianças. Tchau!